Estamos aqui mais uma vez no nosso Vozes Urbanas, né? É o segundo episódio e dessa vez com muita honra, com muito prazer, com muito carinho, recebendo aqui dois queridos amigos, né? Recebendo aqui o nosso arquiteto urbanista Paulinho Fonseca, que é um arquiteto muito identificado com as obras e a trajetória profissional de Sérgio Bernardes, do nosso mestre Sérgio Bernardes, né? Arquiteto, urbanista, carioca, com obra no Brasil todo, no mundo todo. Nós vamos falar sobre isso. E com muito prazer também recebendo a querida Kika Bernardes, que a Kika, como vocês sabem, ela é de ter sido esposa, né, do Sérgio, acompanhou o Sérgio em toda essa trajetória dele, né, nessa luta em defesa da arquitetura, do urbanismo brasileiro. A Kika é coordenadora do projeto Memória no escritório Bernardes Arquitetura e curadora do acervo do Sérgio Bernardes. Então, é uma pessoa que não só tem um envolvimento, né, pessoal com o Sérgio, mas ela tem também esse envolvimento, esse compromisso da preservação e da divulgação da obra do Sérgio Bernardes, que é uma referência para nós arquitetos, né, não só das gerações seguintes, mas das atuais também, que precisavam e precisam conhecer o trabalho, o talento, a ousadia criativa, né, do Sérgio Bernardes, a rebeldia criativa do Sérgio Bernardes, que está fazendo muita falta hoje na realidade da nossa atividade do exercício profissional. Hoje nós vamos tratar especificamente de um ícone da arquitetura brasileira, que é o projeto do Sérgio, que é o Hotel Tambaú, né? O hotel localizado na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. E conversando até com a Kika uma vez, ela me alertou, não é, sobre a situação do Hotel Tambaú. Quer dizer, Paulo, é uma coisa lamentável que as grandes obras, ou parte das grandes obras arquitetônicas do Rio de Janeiro, do Brasil, do Rio de Janeiro, do Brasil, elas sofrem esse processo de abandono, né, de abandono, não só do poder público, mas da própria sociedade, se desconectando um pouco dos valores culturais, históricos, que uma edificação como o Hotel Tambaú traz para o significado da arquitetura brasileira. E a época que o hotel foi concebido e construído, ele, sem dúvida nenhuma, era um projeto à frente do seu próprio momento, não é? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a questão do Hotel Tambaú e, evidentemente, depois vamos ouvir a Kika, né? Olha, eu acho que você falou muito bem, Cid, porque foi um hotel que foi construído para ser um lugar de identidade do lugar, né, para mostrar, revelar o lugar para o Brasil inteiro e para o mundo, né, como uma referência de turismo, né, e contou com esse apoio, né, governamental, público, e depois ele foi esquecido, né, como identidade local. Então eu acho que ele merece ser recuperado como uma referência na arquitetura. Além disso, eu acho que o Hotel Tambaú também ele serviu como um exemplo de arquitetura para todos os arquitetos. Na minha época, ele foi um programa importante de exploração formal, né, que o Sérgio era fera nisso, né? O Sérgio estudava formas e via nelas um funcionamento. Eu me lembro, eu cheguei a frequentar o Hotel Tambaú, né, e ele, além de ser uma edificação inserida, né, ali na praia, em que o Sérgio se preocupava, inclusive, com o movimento da maré, né, porque a água ela batia na fachada do hotel, e ele criou elementos ali arquitetônicos que a água se perdia naquela estrutura, né, que e o som da maré batendo na rocha, batendo na edificação, ecoava para dentro do salão do
do hotel, uma coisa fantástica. Fazia bochicho. Fazia bochecho, exatamente. E ele se preocupou, inclusive, com esse projeto no detalhamento até dos móveis, né? Que eu me lembro que tinha umas redes penduradas, onde você ficava ali no saguão principal do hotel. O que você acompanhou? Você conheceu bem esse projeto do Hotel Tambaú? Bem de frequentar, né? Porque o hotel, eu fui para os 30 anos, eu acho, uma inauguração, uma celebração de 30 anos do hotel, mas eu já tinha visitado antes com o Sérgio, e o que me chamou muita atenção, o Sérgio falava muito sobre a não presença da arquitetura, que era uma preocupação dele quando a natureza fosse muito exuberante, que o arquiteto devia ter a humildade de deixar a arquitetura ser uma integração com a natureza. Então ele buscava essa não presença, e eu me lembro que ele comentava que era como se fosse um corpo saudável, né? Que se nenhum órgão está doendo, você é saudável. A natureza devia ser assim, como um corpo saudável. Quando eu cheguei no Tambaú, eu me assustei porque eu não me vi chegar a primeira vez. Foi aquele talude. Você vem pela pista, você entra e você fala, cadê o hotel? Cadê aquela forma, né? Aqueles anéis concêntricos gigantes que você vê na foto. Quem está na pista... Você chega sem sentir que chegou. Você não verifica. Teve gente que passou direto, inclusive já foi lá e falou comigo, mas eu passei, não vi o hotel. Né? E aí você chega e você vai tomando consciência do seu tamanho. Né? E aí aquilo se abre num passeio que é redondo, assim, é a forma de anel, e você vai então fazendo o passeio e você vai tomando consciência daquela arquitetura aprazível, com os passarinhos, com os jardins, as surpresas, até você chegar no mar. E aí com o mar eu me lembro até de ter lido uma coisa linda que ele dizia aí, você começa a ver luzes e sombras de cores diferentes, e você se surpreende com a beleza. E que a arquitetura devia, que o arquiteto é um garimpeiro da poesia, e que devia estar sempre buscando essa beleza, né, através da obra. Você vê que sensibilidade, né? Que toque, né, que o Sérgio dava para o garimpeiro da poesia. O arquiteto é um garimpeiro da poesia. Isso é o Sérgio Bernardes, sabe? Essas frases. Mas olha, eu tive a oportunidade, depois da sua provocação, no bom sentido, quando você me alertou, né, da questão do abandono do hotel, você sabe que o CAU é uma instituição, Autarquia Pública Federal Nacional, e está organizado nos estados, não é? E eu tratei imediatamente de procurar o nosso colega Ricardo, arquiteto, urbanista, que é o presidente do CAU Paraíba. E eu conversei com o Ricardo naquela época, e eu fiquei assim, muito feliz com a reação, porque ele entrou nessa luta, entrou nesse debate, entrou nesse contexto, e ele me dizia, não, isso aqui é pra gente da Paraíba, a gente aqui de João Pessoa, esse hotel é emblemático, sabe? O Sérgio Bernardes aqui na Paraíba é referência para muitos arquitetos e tal, isso não pode ficar assim. E aí ele fez um movimento e ele tem informações importantes e atualizadíssimas para passar para a gente. Vamos ouvir o que o nosso colega do CAU da Paraíba, querido colega, arquiteto e urbanista, Ricardo, tem para nos dizer. Sérgio Bernardes, para nós pessoenses, é quase um paraibano. Sua arquitetura transcendeu a região sudeste e nos presenteou com dois grandes símbolos até hoje admirados: o Hotel Tambaú, inaugurado em 1970, e o fantástico projeto do Espaço Cultural José Lins do Rego, inaugurado em 1982, objeto de admiração de todos os arquitetos paraibanos. A criação do Hotel Tambaú para a cidade de João Pessoa foi um marco temporal que inseriu nossa cidade definitivamente nos destinos turísticos do Nordeste. Sua forma simples, porém única, bem como sua implantação inusitada, tornaram-no rapidamente um cartão postal da cidade. Hoje, entristece-nos ver seu estado de completo abandono e avançada deterioração, devido a impasses entre empresas e a justiça.
Nós, do Cal Paraíba, criamos recentemente uma Câmara de Patrimônio Histórico, já que vivemos na terceira cidade mais antiga do Brasil, que também tratará, em suas pautas, do debate e colaboração para que esta situação se reverta o mais breve possível. Agradeço a todos os interessados, em nome do colega Sidney Menezes, presidente do Cal Rio de Janeiro, que hoje discutem e voltam suas preocupações para este ícone da arquitetura brasileira. Contem com o Cal Paraíba na luta pela preservação deste patrimônio, que não é apenas de João Pessoa, mas de todo o Brasil. Então, retomando aqui a nossa conversa, você vê que há uma comoção dos profissionais, Sim. uma mobilização local, Sim. e estão exigindo providências para que esta obra, o Paulo Fonseca, este marco arquitetônico, continue sendo conhecido, visitado, estudado, conceituado e não respeitado e não uma obra qualquer. Porque o Sérgio Bernardes, é bom que se diga, ele não era um arquiteto, nunca foi um arquiteto qualquer. Exatamente. E eu acho, Sidney, que essa obra, ela pode ser reintegrada à vida de João Pessoa. Ela é um lugar que tem um espaço generoso que pode abrigar novas funções sem alterar a sua forma, recuperando a arquitetura, né? Desde a sua estrutura, que é uma estrutura, inclusive, pioneira, que resistiu a várias situações do mar, e pode se transformar num lugar e que tem uma alta sustentabilidade, potencializando a vida do hotel, né, com novas atividades. Isso, claro, tem que ser estudado, mas ele pode se renovar. Por exemplo, o Sérgio reestudou o pavilhão de São Cristóvão, deu novas funções, sem mexer com a forma, mas adaptando a novos materiais, a novas funções. Entendeu? Então, isso pode potencializar e proporcionar uma revitalização do Hotel Tambaú, não só como hotel, mas funcionando com outras atividades também, porque é uma área muito generosa, de 40.000 metros quadrados, e que já tem um programa que pode comportar isso. O hotel já tem teatro, já tem centro de convenções, auditórios, ele já é um local que é bastante polivalente, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a função hotel é muito importante ser mantida, porque é de fato um lugar que é um símbolo, não só, aliás, você falando do carinho do Ricardo, do presidente do CAL, que muitas famílias lá, e eu conheci algumas, que os pais casaram lá, os avós casaram, fizeram as suas bodas, então muita gente diz até que, brincando, eu fui feito no Hotel Tambaú, algumas pessoas. É o tambaúzinho. Aquelas pessoas dizendo, meu pai passou aqui a lua de mel e eu nasci 9 meses depois. Coisas assim, que a gente brincando ouve. É questão até emocional, né? É muito emocional. Memória, então, né? Tem uma coisa muito emocional, muito subjetiva para aquelas pessoas, ao mesmo tempo que também tem as pessoas que são contra, que acham que hoje, né, a lei ambiental já não permite que aconteça, mas só que não era assim. E Sérgio poderia ter feito uma torre, Isso. como um arquiteto Padrão. uma torre enorme ali. Como é que você ia fazer hoje? Né? Por que está se discutindo uma forma que é um anel concêntrico, que ele não agride em nada a paisagem, ao contrário, como a gente está dizendo, é uma arquitetura sem presença. Né? E que tem essas questões tão particulares, de você ter a possibilidade do mar aumentar, e ele passa pela estrutura, a estrutura é alçada para isso, Pensada para isso. Então você tem a praia depois que a maré baixa, as pessoas caminham em volta do hotel. Eu mesma filmei no Bernardes, que o CAL patrocinou o filme, né? Tem uma passagem sua. Tem uma passagem nossa nesse percurso do Hotel Tambaú. A gente filmou lá. Por isso eu tenho essas histórias todas também, das pessoas que foram lá para poder prestar depoimento para o filme. Então,
Sérgio amava a Paraíba de uma maneira, sabe? Ele amava o Brasil, mas com a Paraíba ele tinha uma relação muito afetuosa, muito afetiva. Então, quando ele fez o Tambaú e depois fez o Centro Cultural da Paraíba, em Tambaúzinho, e o aeroporto Castro Pinto também. É uma pena que foi descaracterizado, que era uma joia, era uma joinha da Paraíba. Assim. Então, eu não sei se não tenho uma opinião formada sobre a função ser requalificada, por exemplo. Mas que a gente precisa recuperar o hotel, a arquitetura, isso é muito importante, porque é uma arquitetura que teve um papel de trazer para Paraíba o que o Sérgio queria, que Paraíba fosse a capital do Nordeste, considerada a capital do Nordeste. É uma coisa assim, e ela foi durante um bom tempo. Isso que a Kika falou foi uma das minhas defesas, principalmente que você falou da questão da verticalidade. Poderia ser uma torre, mas o Sérgio não queria uma torre. O Sérgio, eu tive a oportunidade de conversar sobre o hotel com ele, brevemente. Ele criou um lugar, né? Toda uma ambientação, e algumas pessoas falam isso, paisagismo, né? Praia, toda essa Você não questão. Se sente no hotel. Isso. E você falou aí em relação à Paraíba, ele também tinha uma visão geográfica do lugar, porque o hotel fica na pontinha do Brasil. Isso ele, Exato. Cabo Branco, ali próximo isso, a Cabo Branco. Ele é próximo ao meridiano e a linha do Equador. Ele fica numa situação geográfica, Sérgio usava disso. E o Cabo Branco é a ponta mais extrema, né? Oriental do Brasil. Exatamente. Mais próximo da África, vamos dizer assim. É isso. E outra coisa que é importante a gente colocar, o Paulinho e Kika, é essa questão que acho até que o CAL, né, a nível nacional também, tem que se mobilizar e tem que defender assim, firmemente, que é o seguinte: não se pode alterar obras arquitetônicas dos arquitetos, a não ser que tenha uma autorização dele, expressa por algum motivo, né? Mas essa coisa convencional, corriqueira que a gente vê no Brasil, descaracterizam os prédios, descaracterizam os projetos, descaracterizam as obras, a maior cara de pau. Adensamento. E as pessoas não reagem. E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo acho que tem o dever de reagir, não é? Por isso esse movimento firme do nosso presidente lá do CAL Paraíba me sensibilizou bastante, né? Porque é muito difícil, inclusive, quando você tem um projeto, uma obra, melhor dizendo, uma obra arquitetônica privada, né, ganhar esse status de uma obra que foi apropriada pela população. Exatamente. Ele me dizia isso, quer dizer, a população de João Pessoa se apropriou daquele projeto como um ícone arquitetônico importante, até na reestruturação urbana da cidade, e é um ícone privado, é um hotel, né? Então olha a genialidade do arquiteto ao conseguir essa proeza, né, de uma obra privada, não é uma obra pública, né? Uma obra privada, ele conseguiu torná-la uma obra pública, sob o ponto de vista das pessoas defenderem e se apropriarem daquilo. E defendem o hotel, sim. Elogiado impressionante. O Juscelino Kubitschek, no carta, que aqui, que eu trouxe aqui, uma carta linda que eu conheço, que ele fala que é um dos únicos exemplos, um dos melhores exemplos de hotéis do mundo. Do mundo. Eu passei a carta. Sim. Isso é muito importante. Que ele se hospedou lá pela própria vontade, inclusive, ele fala na carta. Entendeu? E deseja que o Sérgio, na carta, né, tenha muito sucesso em outras edições pelo Brasil, na arquitetura, pelo talento que ele tinha. Mas olha, eu acho que nós temos que lutar por isso, continuar lutando por isso. Tenho a percepção de que não vai ficar numa conversa fiada, porque a gente está vendo lá, nós vimos há pouco o depoimento do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba,
que está havendo algum tipo de providência, algum tipo de preocupação, algum tipo de mobilização. E nós aqui do Rio, uma cobrança, exatamente, nós aqui do Rio estaremos conectados nessa conversa, né, discutindo esse assunto, porque é muito importante para a defesa não só dos nossos arquitetos, mas para a defesa da arquitetura brasileira como um todo. Fundamental. Sabe, não se pode permitir que coisas desse tipo aconteçam. Então, acho que nós estamos no caminho. Eu acho que esse bate-papo hoje aqui foi e está sendo, né, super esclarecedor, incentivador para que a gente continue e fazer com que o CAL cumpra também, Paulo, o seu papel, a sua obrigação institucional. Né? O CAL é uma autarquia pública, federal, criada por lei federal e tem as suas atividades finalísticas muito bem definidas na lei. E uma delas, diria até que a principal, é defender, né, o arquiteto, o urbanista, defender a obra, a produção arquitetônica brasileira. Eu acho que isso é muito importante e nós estamos, então, conectados nessa luta, nesse debate, e eu espero brevemente a gente poder dar um resultado positivo disso e demonstrar que valeu a pena o Sérgio Bernardes ter projetado mais essa obra para a humanidade, né? Não é nem para o país, para a humanidade. Você quer concluir alguma coisa importante? Não, eu só acho que o resgate da arquitetura de Sérgio Bernardes é um resgate do pensamento da arquitetura. Isso é fundamental. Nós temos poucos exemplos de tanta qualidade, né, e significativos, e a gente não pode deixar de destruir esse patrimônio. Né? E existem outros arquitetos que isso vai servir de exemplo. Né? E Kika, você com essa responsabilidade dupla, né, de ter convivido tantos anos com o Sérgio e hoje a curadora do acervo dele, como é que você vê isso tudo? Com bastante preocupação, com bastante insegurança mesmo, porque uma coisa é você... Eu vou dar um exemplo. Os postes de salvamento do Rio. É um design público, né? É uma obra linda, atual. Se fosse em qualquer país da Europa, vamos supor, ela estaria nessas condições? Nunca, certamente. Então, acho que a gente é preocupante. Eu tenho uma preocupação com isso, com essa falta do respeito à memória, do amor às nossas coisas. O Sérgio foi assim, eu posso falar sem nenhuma... Perfeito, Kika. É um desrespeito à cidade. O Sérgio tinha, com relação aos postinhos, ele tinha um carinho. Aquela coisa que você não vê, não atrapalha nada, né? É de uma delicadeza. É bem solucionado. Integrado, Um design maravilhoso, né? Porque ele era um design, o Sérgio. E então eu me perdi um pouco, falando dessa importância, dessa necessidade. Dessa necessidade de a gente ter essa preocupação de manter, de preservar, né? Da preservação, do respeito, não sei se com leis, não sei como isso pode ser feito, porque já que não há, né, naturalmente nas pessoas essa disposição, então talvez a gente busque fazer algumas leis para a gente poder ter isso mais tempo. Preservar, é verdade. Preservar as obras. E são coisas importantes. Não estou dizendo que tudo que o Sérgio fez deva ser preservado, não, mas são coisas icônicas. Claro. Né? Paraíba, o aeroporto já foi, mas o Tambaú é icônico, né? É uma obra emblemática. As suas palavras, Cid, é uma expressão da cultura. É isso. Do país. Do país. Ele não chegou ali e fez, não. Ele viveu na Paraíba, ele mergulhava no Cabo Branco. Ele desenhou aquele hotel na areia para o José Agripino Maia, que era o governador da época. Ele fala isso. Eu cheguei aqui, eu desenhei, falei, tem que ser aqui.
E tem que ser desse jeito, é a junção da Praia do Tambaú com a Praia do Bessa, sabe? Ali tem uma rótula, a areia, ela se move, né? Ela tem um movimento que você precisa preservar. Então tinha uma preocupação ambiental também. O Sérgio era um homem à frente do tempo frente dele. dele. Mas, amigos, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai contribuir para essa discussão, para amadurecimento dessa questão. E essa luta de legado, defender o legado dos arquitetos, arquitetas, urbanistas brasileiros, Arquitetura brasileira. é uma missão nossa, do Conselho e de toda a sociedade. Eu quero agradecer muitíssimo ao Paulinho Fonseca pela participação, agradecer muitíssimo a minha queridíssima amiga Kika pela presença, agradeço a pela você. participação de sempre. Eu que agradeço. E contem comigo nessa luta, É isso aí. certamente. Maravilha.